Então, agora nós vamos para o equilíbrio térmico. Então, o que é o equilíbrio térmico? Dois ou mais corpos colocados em contato, isolados de influências externas, tendem para o estado de energia final, chamado estado de equilíbrio, em que a temperatura vai permanecer o quê? Constante. Então, dois ou mais corpos colocados em contato num sistema isolado de influências externas, é sistema isolado termicamente, tende para um estado de energia final chamado estado de equilíbrio, que é o estado de equilíbrio térmico, que corresponde a uma uniformidade de temperatura dos corpos. Ou seja, após atingir o equilíbrio térmico, a temperatura vai permanecer constante. Então, vamos mostrar como vai ser descrito o processo da lei zero da termodinâmica. Então, estamos aqui, ó, recipiente com água, temperatura inicial dela 25 graus Celsius, cada divisão aqui é 25 graus, ó. 25, 50, 75, 100. Então, na hora que ela entra em ebulição, ela entra em ebulição aqui, ó. Então, vamos colocar iron, né, que é o ferro. Então, os dois, ó, estão à mesma temperatura no ambiente aqui isolado, né? Então, a demonstração que esse ambiente está isolado é isso que vai pegar no Enem. Então, quando ele mostrar aqui um termômetro ligado a um bloco de ferro, um termômetro ligado a um recipiente com água dentro, veja bem que a temperatura aqui desse meio, tanto ó, o termômetro em contato com a água, como o termômetro em contato com o ferro, estão marcando a mesma temperatura, ó, 25 graus Celsius. Isso que é um sistema isolado. Tá vendo? Correto. Então, agora eu vou esquentar a barra de ferro, né? Depois, vou colocar em contato com a água, eles vão trocar calor até a temperatura ficar constante. Vamos ver se é verdade. Vou colocar uma figurinha aqui, né? De energia. Recebendo calor, aumentando a temperatura. Perder um pouco mais, né? Quer chegar em 100. Isso. Então, aqui, ó, nós temos uma barra de ferro, a temperatura de 100 graus, e a água, a temperatura de 25 graus. O que vai acontecer quando eu colocar? Veja bem, para atingir o equilíbrio, eu tenho que colocar corpos, dois ou mais corpos, vou colocar só dois, né? Uma barra de ferro, e um recipiente com água. Então, recipiente com água com menor temperatura, vou colocar em contato com a barra de ferro aquecida quase a 100 graus. Então, para ocorrer a lei zero da termodinâmica, para atingir o equilíbrio, eu tenho que colocar em contato dois corpos, dois ou mais corpos em contato com temperatura diferente. Então, vai ocorrer transferência de calor aqui da barra de ferro para o recipiente com água líquida, né? Aí a temperatura da barra de ferro vai cair, a da água vai aumentar, até que os dois termômetros marcam a mesma temperatura. Vamos ver se isso é verdade. Isso, ó. Perfeito, né? A barra de ferro perdeu calor, né, para a água. A água estava 25, agora chegou quase a 50, e o ferro estava 100, chegou a quase 50. Então, qual a temperatura de equilíbrio? 50 graus Celsius. Lei zero da termodinâmica. Vamos repetir novamente o experimento, né? Então, água a 20 graus Celsius, barra de ferro a 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, que é a escala que é de 25, 25. Vou aquecer a barra de ferro. Passou de 100, vai cair, desligar, certo.
Então, o que vai acontecer quando eu... O que a lei de zero da termodinâmica diz? Que é a temperatura, sistema em equilíbrio, equilíbrio térmico, né? Lei zero da temperatura. Opa, lei zero da termodinâmica, o equilíbrio térmico. Está aqui falando, ó. Dois ou mais corpos colocados em contato, isolados de influência externa, tendem para o estado de energia final chamado estado de equilíbrio térmico, em que a temperatura dos dois corpos ou mais permanece constante, será a mesma. Então, a temperatura do ferro será igual à temperatura da água após atingir o estado final, que é o estado de equilíbrio térmico. Então, eu tenho que colocar em contato dois ou mais corpos a temperatura diferente. Então, beleza, vou colocar o ferro que está a 100 graus em contato com recipiente com água líquida a 25 graus Celsius. A água vai aumentar a quase 50 e o ferro vai diminuir a quase 50 também, provando assim a lei zero da termodinâmica. Olha lá. Isso. O ferro diminuiu a temperatura até 50 e a água também diminuiu sua temperatura até 50 graus Celsius. Perfeito. Lei zero da termodinâmica. São dois ou mais corpos em contato a temperatura diferente, trocam calor, dois ou mais corpos colocados em contato, isolados de influência externa, tendem ao estado final, chamado estado de equilíbrio, depois de trocar calor, até que a temperatura final seja de cada um seja a mesma. Então, no equilíbrio, a temperatura final do ferro será igual à temperatura final da água. Perfeito, é o simulador. Então, aqui a experiência que nós fizemos, né? Antes do contato entre o ferro e a água, o ferro estava a 100 graus, a água a 25. Depois do contato, o ferro, que é o material que se encontra a maior temperatura, perde calor para a água eleva a sua temperatura de 25 para 50 e o ferro diminui sua temperatura de 100 para 50, provando assim o equilíbrio térmico. Dois ou mais corpos colocados em contato, isolados, de influências externas, tendem para o estado de energia final, chamado de estado de equilíbrio térmico. Então, após o equilíbrio térmico, a temperatura final dos dois corpos serão o quê? Iguais. Temperatura final do ferro, 50 graus Celsius. Temperatura final da água, 50 graus Celsius.